Boa tarde, pessoal dos terceiros. A gente vai para mais uma videoaula, hoje de correção de atividades sobre ligação gênica. É importante que vocês estejam com o livro aberto aí, ou o arquivo do PDF do livro aberto, para a gente ir fazendo a leitura e respondendo as questões, para tentar tirar as possíveis dúvidas sobre o conteúdo. E qualquer dúvida posterior que fique, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, no privado, ou na sala de aula do Google, ok? Curtam aí, dêem um joinha no vídeo aí, se inscrevam, compartilhem e vamos embora, vamos estudar, ok? Pessoal, primeiro quesito diz aí: imagine que os alelos dominantes Azão e Bzão estejam ligados no mesmo cromossomo, ocorrendo logicamente o mesmo entre alelos Azinho e Bzinho, supondo que não haja permutação entre eles. Quais são os gametas produzidos pelo indivíduo portador desses cromossomos, né? Se ele fala esse indivíduo aí, a gente vai formar aqui. Ele está dizendo que ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Portador desses cromossomos. Qual é a proporção genotípica? Quer dizer, ele quer saber de genótipos do cruzamento desse indivíduo com um duplo recessivo. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Vamos lá. Primeira coisa. Esse quesito aí, quando ele fala que não tem permutação entre eles, então não existe crossing over, não existe linkage, certo? É um caso clássico da segunda lei de Mendel. Vocês sabem muito bem como deve fazer, ok? O que é que a gente deve fazer? A gente vai pegar e montar primeiro os gametas, né? Os gametas do primeiro indivíduo aí. O primeiro gameta é Azão, Bzão, certo? Porque você liga o primeiro A com o primeiro B dele, então Azão, Bzão. O segundo gameta é Azão, Bzinho. O terceiro gameta dele é Azinho, Bzão. E o quarto gameta dele é Azinho, Bzinho, ok? Então esses são os quatro gametas do primeiro genótipo ali, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O segundo, que ele pede que você cruze com ele, duplo recessivo, ele só vai formar um tipo de gameta, que é esse aqui, Azinho, Bzinho. Então ele só tem um Azinho, Bzinho. Vão ser, se você fizer os quatro, seriam Azinho, Bzinho, o outro Azinho, Bzinho, depois o segundo Azinho com o primeiro Bzinho, o segundo Azinho com o segundo Bzinho. Resumindo, os quatro gametas são iguais, então a gente só coloca um para representar. Feito isso, é só juntar, certo? O que é que eu faço? Eu junto o primeiro gameta, né, do primeiro gene, do primeiro genótipo, com o gameta do segundo genótipo. Então vai dar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, certo? Junto o segundo gameta, que é Azão, Bzinho, com o gameta lá do segundo genótipo, certo? Que vai dar Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Junto o terceiro gameta, né? Que é Azinho, Bzão, com ele lá, que vai dar Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E junto o quarto gameta, com o gameta produzido do segundo genótipo, que vai dar Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Pronto, então, resumindo, a gente vai ter aí 25% para cada um dos genótipos aí, certo? Então, nada mais do que um exemplo da segunda lei de Mendel, ok? Tranquilo? Agora vamos para o segundo quesito, vejam só. Supondo que em apenas 40% das células de um indivíduo, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Então o indivíduo é esse, né? Resumindo, o indivíduo é esse aqui, só juntar, ok? Só juntar o que ele dá lá, certo? Lembrando que quando ele diz que o indivíduo é Azão, Bzão barra Azinho, Bzinho, ele já está dizendo que ele é posição cis, certo? Vocês que assistiram a videoaula e deram a leitura no assunto sabem disso, né? Já está dizendo que esse indivíduo é posição cis. Traduzindo, desses dois ali, esses dois gametas ali, eles são os parentais, né? Eles vão ser o que aparecem em maior quantidade, né? Aí ele diz: supondo que apenas 40% das células de um indivíduo Azão, Bzão barra Azinho, Bzinho haja permutação entre os genes em questão, que gametas são formados e em que proporção? Indique os gametas de recombinação e qual a taxa de permutação. Vamos lá. Primeiro, a gente já viu desde o primeiro quesito que esse tipo de genótipo, né, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele forma os quatro tipos de gametas, que é esse, né,
que é esse, que é esse e que é esse. Então os 4 gametas formados são esses. Na realidade, peraí, deixa eu consertar. Eu vou botar um abaixo do outro, ok? Vamos lá. Pronto. Esses são os 4 gametas, certo? Então vamos lá. Os gametas a gente já cruzou porque é fácil. É só cruzar o primeiro A com o primeiro B, o primeiro A com o segundo B, o segundo A com o primeiro B e o segundo A com o segundo B, né? Os 4 gametas estão formados. A outra pergunta é os gametas de recombinação. Os gametas de recombinação vão ser os que aparecem em menor quantidade no final, mas vamos lá. Se ele diz que aqui 40% das células sofreram, 40% dessas células aqui sofreram permutação, como são 4 células, eu vou dividir 10% para cada uma, ok? Ele fala que 40% houve permutação, só que o que é que acontece? A gente está faltando ainda os 60% para chegar a 100. E esses 60% a gente divide pelos parentais, que ele já deu lá em cima no início do quesito, quando ele diz que o indivíduo é Azão Bzão barra Azinho Bzinho. Traduzindo, esses dois são os parentais. Então eu pego 60 e divido pelos dois, o que vai dar 30% para cada um. Resumindo, esses gametas aqui, que são os parentais, vão ali estar presente em 40%. E os outros dois, cada um em 10%, totalizando 100%, ok? Aí ele diz no final, qual é a taxa de permutação? A taxa de permutação é você somar taxa de permutação. É você somar os recombinantes, o valor dos recombinantes, que aparecem em menor quantidade. Como ele diz aí que cada um foi 10, né? Então você vai dizer que 10 mais 10, a taxa de combinação, a taxa de recombinação aqui, ou de permutação aqui, foi de 20%. Ok? Simples. Ele falou no total de células, eu dividi lá 10% para cada uma, sobraram 60%, que era, ele dizia que as células só passavam 40%. Esses 60% eu divido pelos dois parentais, e que no final termina o Azão Bzão com 40%, o Azão... Espera aí, só consertar isso aqui embaixo, que está errado aqui, perdoe-me, certo? O Azinho Bzinho 40%, e os outros dois do meio, que são os parentais. Ficou errado aqui, galera, perdão. Certo? Deixa eu olhar direitinho agora. Azão Bzão, Azão Bzinho, Azinho Bzão. Pronto, agora tá certo, ok? Desculpe aí o erro aqui na digitação. Então fica 40% para cada um dos parentais e 10% para os outros dois recombinantes. Beleza? Me perdoem aí o equívoco aqui rapidinho, certo? Vamos lá para o terceiro quesito. Em relação aos genes ligados, podemos dizer que quanto maior a taxa de permutação, maior a distância entre os genes. Sim, isso aí a gente aprendeu desde lá da videoaula. No livro vocês estão dizendo isso. Por que tem dizendo isso? Porque quanto mais distante eles estiverem, maior a chance de acontecer o crossing over. Certo? Então, quanto mais distante, maior a chance de acontecer crossover. Então, certo? Maior a chance de haver permutação. Essa é a justificativa. Isso não quer dizer que se eles estiverem perto não vai acontecer. Pode acontecer, mas a chance é bem menor do que isso aconteça. Beleza? Vamos para o quarto quesito. Sabendo que a distância entre dois alelos dominantes, Azão e Bzão, é de 10 unidades de recombinação, que gametas e em que proporções o indivíduo Azão, o mesmo indivíduo, Azão, Bzão, barra Azinho, Bzinho. Opa, não perde de novo não. Azinho, Bzinho, devem produzir. Então ele quer saber quais são os gametas e qual o valor em porcentagem que cada um vai aparecer. A gente já viu, professor, como é que eu monto aqui o indivíduo? É só juntar aqui A com A e B com B, beleza? Então dá isso aqui, certo? A gente já viu que os 4 gametas formados aqui vai ser a união do primeiro A
com o primeiro B, depois a união do primeiro A com o segundo B, depois a união do segundo A com o primeiro B, e por último a união do segundo A e segundo B. Então os 4 gametas são esses. Como ele fala aqui que o indivíduo de cima é Azão Bzão barra Azinho Bzinho, a gente já percebe que isso é posição cis. Então os 2 que estão aqui nas extremidades são os parentais, que são os que vão aparecer em maior quantidade. Os 2 do centro são os recombinantes. A porcentagem dos recombinantes vai ser simplesmente pegar esses 10 unidades de recombinação que ele falou e dividir por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5 em cada um, certo? Então a gente bota aqui 5%, a gente bota aqui 5%. Para 100% faltam quanto? 90. Se a gente tem 2 gametas que são parentais, é só pegar 90 dividido por 2, que vai dar 45 para um e vai dar 45 para o outro, certo? Cálculos extremamente simples, fáceis e tranquilo, acredito eu, para todos vocês. Ok? Vamos para o quinto quesito. O quinto quesito, ele diz que no cruzamento teste de um indivíduo, vamos lá, o indivíduo é esse de novo, Azão Azinho, Bzão Bzinho, com genes ligados, obteve a seguinte distribuição genotípica. Vamos escrever aqui: 187 Azão Azinho, Bzão Bzinho, 213 Azinho Azinho, Bzinho Bzinho, 310 Azão Azinho, Bzinho Bzinho e 290 Azinho Azinho, Bzinho Bzão, certo? Vamos lá. As perguntas são 2. Os genes estão em posição cis ou trans e qual a taxa de permutação? Vamos lá. Primeiro, o que acontece? A gente calcula aqui, para saber se são em cis ou trans, lembre-se, toda vez que os parentais forem estes, a posição será a posição cis. Toda vez que os parentais forem estes, será a posição trans, certo? Como é que eu sei? Só ver quem aparece em maior quantidade, beleza? Se a gente pegar aqui, ó, o de 187, né, o que a gente percebe? Quais são os genótipos, quais são os gametas que ele vai formar ali? Né? Ele vai formar os 4 tipos de gametas, porém, ele vai formar o Azão Bzão e o Azinho Bzinho, certo? Quando a gente pega o 213, ele só forma um tipo de gameta, que é o Azinho Bzinho. Então, resumindo, o Azinho Bzinho, ele é um dos que aparecem em menor quantidade. Resumindo, os que aparecem em maior quantidade aí vão ser Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzão. Se você for formar esses gametas aí, se você fizer a formação dos gametas aqui, nenhum dos dois, nem o de 310, nem o de 290 vai conseguir formar esse gameta aqui, ó. Certo? É impossível você fazer o cruzamento ali e formar esse gameta. Logo, nesse quesito, a posição dos genes é a posição trans, certo? Porque esses 2 últimos de 310 e 290 são os que aparecem em maior quantidade. Para a gente dizer a taxa de permutação, também é uma conta simples, certo? Vamos lá. Se eu somar os 4, eu vou ter 1000 indivíduos. Certo? 1000 indivíduos. Eu somar os 4, eu vou ter 1000 indivíduos. Beleza? Agora o que é que acontece? Para eu calcular a taxa de permutação, eu olho os recombinantes, certo? Se você somar 187, deixa eu ajeitar aqui, perdoe-me de novo, 187 mais 213, isso vai dar 400, certo? Se você calcular a porcentagem que vai dar 400 em cima de 1000, fica claro e é evidente que 400 vai ser 40% de 1000. Logo, 40% é a resposta da taxa de permutação.
ok? Então eu vejo o total, que no caso são 1000 aí. Para você calcular a taxa, você vai sempre no número dos que aparecem em menor quantidade, quer dizer, recombinantes, que nesse caso aqui foram os dois primeiros. Somos 2, calcula a porcentagem em cima do total e essa porcentagem é a resposta da taxa de permutação. Então, quinto quesito, posição trans e a taxa de permutação 40%, beleza? Vamos pro próximo. Perdoe, sexto quesito, vamos lá. Cruzando o indivíduo R'ão, P'zão, com R'inho, P'zinho. Aí tá dizendo que esse indivíduo é desse jeito, né? A gente já vê claramente que é posição cis, com ligação parcial entre os genes em questão, com um indivíduo duplo recessivo. Então ele vai cruzar esse aqui com um duplo recessivo, certo? Obteve o seguinte resultado. Vamos lá. 350 dominantes filhotes dominantes para as duas características. Os dois caracteres. Para os dois caracteres. 350 duplos recessivos, 150 dominantes apenas para a característica do alelo R, dominantes para apenas a característica do alelo R, e 150 dominantes apenas para a característica do alelo P, beleza? Qual é a taxa de permutação entre os genes? É a mesma coisa que a gente fez no outro quesito, certo? Então, vocês viram que eu anotei um monte de informações, mas é a mesma coisa, o mesmo pensamento que a gente fez no outro, a gente vai ter nesse, certo? Vamos lá, ele não quer saber se é posição cis ou trans. Se fosse, seria cis, porque ele deu aqui em cima, que ele é os dois maiúsculos barra os dois minúsculos, quer dizer, os dois dominantes barra os dois recessivos, mas ele não pergunta sobre isso, ele quer saber apenas a taxa de permutação. Se a gente somar tudo, 350 com 350, 700, 150 mais 150, 300, 700 mais 300, 1000, são 1000, certo? Ele quer saber a taxa de permutação. Quem são os que aparecem em menor quantidade? Os dois últimos, 150 mais 150, 300. Se você calcular 300, qual a porcentagem de 300 em cima de 1000? Claramente que a resposta vai ser 30%. 300 é 30% de 1000, certo? Então, a taxa de permutação aqui vai ser de 30%, certo? Mais uma questão extremamente simples, fácil, e que apenas é de você dar uma raciocinada, interpretar bem a questão e fazer o cálculo, ok? Vamos para o sétimo quesito. O sétimo quesito, ele é um quesito que ele não deveria nem estar nessa atividade, porque ele só requer pensamentos da segunda lei de Mendel, certo? Ele não requer pensamentos de linkagem ou ligação gênica, mas vamos lá. Em uma raça de coelhos, a cor do pelo negro é determinada por um gene dominante B maiúsculo. B maiúsculo, cor negra, certo? Enquanto o B minúsculo é a cor branca. B minúsculo. Opa, foi assim que ficou da outra vez. É a cor branca. Em outra característica é o tamanho dos genes. Tamanho dos genes não, perdão. O tamanho do pelo, certo? Sendo que o alelo L maiúsculo é para o pelo curto e o L minúsculo, consequentemente, para o pelo longo. Beleza, tranquilo? Vamos lá. Ele diz: a tabela a seguir apresenta os fenótipos dos pais, e os fenótipos das respectivas proles, quer dizer, como seriam os pais e como seriam os filhotes.
Ele quer que você diga quais são os genótipos mais prováveis dos pais em cada casal, certo? O primeiro casal ele diz ali, ó, pelos, vou até colocar aqui, pelos negros e curtos. Opa, pelos negros e curtos, casado com pelos negros e curtos. Pelos, opa, vamos lá, filho. Pelos negros e curtos. Certo? Esse é o primeiro casal. O segundo casal é pelos brancos e curtos. Pelos brancos e curtos com pelos brancos e curtos. Então ele quer que a gente monte só os genótipos deles. Vamos lá, vejam só. Primeiro, pelo negro e curto, né? O pai aqui desse primeiro cruzamento aqui. Vamos aqui pro pai, né? Vamos assim dizer. Coelhinho macho. Pelo negro e curto. Pelo negro é dominante, né? A gente tá lá vendo lá o bezão. Porém, vocês sabem muito bem que aqui poderia ser bezão ou bezão-bezinho, né? Os dois seriam pelos negros. Curto também é uma característica dominante, então o mesmo raciocínio, L maiúsculo. Porém, podia ser tanto Lzão, como Lzinho, certo? Então podia ser homozigoto dominante ou heterozigoto, que seria pelos negros. A gente não pode ainda afirmar, né? Só depois que olhar as proles, ok? Com a mãe, a coelha fêmea aqui, mesma coisa, pelos negros e curtos. Então eu vou apenas repetir aqui, certo? Pronto, opa, vamos lá, pronto. Esse seria o início aqui do nosso raciocínio, beleza? E aí a gente vai para os filhotes, vamos lá. Primeiro, como as características branca e longa são recessivas, se nesse cruzamento aí aparecerem filhotes, né, coelhinhos, que tenham característica ou de cor branca, né, ou longa, ou as duas, né, lembre-se, característica recessiva só se manifesta ao par, né? Se aparecer branco e longo, um gene vai vir do pai e outro gene vai vir da mãe. E a gente vai matar aqui porque vai ter que ser heterozigoto para os dois pares. Mas aí é simples, é só olhar na tabela. Quais são os filhotes, a prole desse primeiro casal, certo? 70 pelos negros e curtos, 26 pelos negros e longos, 22 pelos brancos e curtos e 8 pelos brancos e longos. Resumindo, aparecem nesse casal tanto coelhos com a sua pelagem, né, branca, como também com seus pelos longos, ambas características recessivas. Resumindo, tanto o pai quanto a mãe são duplos heterozigotos, certo? Heterozigóticos, porque aparecem filhos com as características recessivas, beleza? Vamos para o segundo casal, pelos brancos e curtos. Para ser branco é recessivo, tem que ser assim. Curto é característica dominante, então L maiúsculo, eu não sei aqui, eu coloco um tracinho, né? Pode ser os dois L's maiúsculos ou pode ser heterozigoto, né? A mesma coisa a mãe, pelos brancos e curtos, né? Bezinho, porque é pelo branco, e aqui também vai ser assim porque é característica dominante, mas eu não posso ainda afirmar se é os dois maiúsculos ou um maiúsculo e um minúsculo, certo? Heterozigoto. E aí como é que acontece? A gente vai olhar para os filhos, né? Único gene que falta descobrir aí, ambos, para os dois no caso, é quanto a ser longo ou curto, né? E é simples, os dois têm pelos curtos, característica dominante, só que se tiverem filhos longos, os dois têm que ser heterozigóticos. E é isso que a gente vai ver lá, certo? Os filhotes deles, certo? Foram 82 filhotes, 62 de pelos brancos e curtos e 20 de pelos brancos e longos. Característica recessiva, traduzindo. Tanto o pai quanto a mãe são heterozigóticos para a característica do pelo longo e pelo curto, beleza? Então, é uma questão que requer um pouco de raciocínio, maior do que os outros, né? Vocês já fizeram questões parecidas com essa, quando a gente estava na sala de aula ainda, né? Na nossa sala de aula real, né?
E aqui requer muita interpretação, mas se você anotar todos os dados, for com calma, interpretar bem, você vai fazer tranquilamente, ok? O oitavo quesito, vamos lá. Um cruzamento entre uma fêmea heterozigota para dois pares de genes, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, e um macho homozigótico, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, resultou na seguinte descendência: Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho e Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Foi observado também que todas as classes acima apareceram com a mesma frequência de 25%, tanto entre os machos quanto as fêmeas. Considerando-se que há interesse em determinar se existe ou não ligação entre os genes estudados, explique qual seria a informação que esse cruzamento fornece. Vamos lá. Beleza. Se ele diz que apareceram 25%, né, nas os quatro possíveis genótipos, fica claro que nesse exemplo não, certo? Acontece ligação gênica. Não houve ligação gênica. Isso aqui é um exemplo clássico da segunda lei de Mendel, quando as quantidades são todas iguais. Então não existe, porque para que houvesse ligação gênica, a gente ia ter, por exemplo, né, 40% nos parentais e 10% nos recombinantes. Como aqui foi 25% em todas, quer dizer, se dividiu pela quantidade igual, então não existe ligação gênica nesse exemplo, certo? O nono quesito. Uma certa espécie de cobaia, macho duplo heterozigoto, pelos e olhos escuros, pelos e olhos escuros, vamos lá, foi cruzado com uma fêmea de pelo e olhos claros, né? Azinho, cruzado com azinho, azinho, bezinho, bezinho, produzindo ao longo da sua vida 50 descendentes. Então nasceram 50 descendentes aqui. Vamos lá. Vamos escrever esses descendentes aqui. 46% pelos e olhos escuros. Pelos e olhos escuros. 46%. Pelos e olhos claros. 4% pelo escuro e olho claro, e 4% pelo claro e olhos escuros, né? Claramente isso aqui a gente já vê que houve linkage, houve permutação, houve crossing over aqui, porque as quantidades já estão diferentes, certo? Mas vamos às perguntas. Considerando que o gene A maiúsculo para o pelo escuro domina o gene A minúsculo para o pelo claro, enquanto o gene B maiúsculo para olhos escuros domina o gene B minúsculo para olhos claros. Com essas informações, seus conhecimentos determinam os genótipos das proles, dos filhos, né? Para você dizer os genótipos aqui, o cruzamento é o mesmo do primeiro quesito, dos genótipos, certo? Mas já que está lá atrás, a gente vai fazer de novo. Vamos montar o pai e vamos colocar aqui a mãe, certo? O cruzamento é esse. A gente já sabe claramente que os 4 gametas formados do primeiro indivíduo vai ser azão, bezão, vai ser azão, bezinho, vai ser azinho, bezão e vai ser azinho, bezinho. Esses são os 4 gametas que são formados, certo? E também a gente já sabe que o único gameta que é formado aqui é esse, certo? Por quê, professor? Porque, relembrando, se você for cruzar, vai dar 4 vezes esse mesmo gameta. E quando ele se repete, a gente não precisa colocar ele repetidamente. Já que ele aqui aparece 4 vezes, eu só coloco uma. Se fossem 2 gametas diferentes, a gente colocaria 2. Feito isso, é só unir, gente. É só unir, né? Se eu juntar os dois primeiros aqui, ó, azão, bezão com azinho, bezinho, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter isso aqui, que eu vou colocar até do lado aqui, ó. A gente vai ter azão, azinho, bezão, bezinho, certo? Se eu junto esse segundo gameta do primeiro indivíduo
com o gameta do segundo indivíduo, eu vou ter aqui, ó, peraí, eu vou ter aqui Azão, Azinho, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Já estou colocando aqui em cima nos lugares corretos, certo? Se você junta o terceiro gameta, que é Azinho, Bzão, com Azinho, Bzinho, você vai ter isso aqui, ó. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, certo? E se você junta o último gameta do primeiro indivíduo com o gameta do segundo indivíduo, você vai ter isso aqui. Então, resumindo, esses são os 4 gametas, certo? Esses são os 4 gametas. Eu coloquei aqui em cima, mas você não precisaria. Você poderia colocar lá na letra A, como eles sendo os 4 gametas, certo? A letra B do quesito, deixa eu até fazer assim para não misturar. A letra B do quesito, ele pergunta: os gametas produzidos pelo macho duplo heterozigoto. A gente já escreveu aqui, ó. Eu vou só colocar aqui, mas os gametas são esses aí: Azão, Bzão, barra Azão, Bzinho, barra Azinho, Bzão e barra Azinho, Bzinho. São os 4 gametas produzidos. A letra C pergunta: que tipo de segregação ocorre nesse caso? Linkage. Você poderia botar linkage ou poderia botar ligação gênica, certo? Tanto faz. Por que, professor? Porque quer dizer a mesma coisa. E por que é isso, professor? Porque a gente viu que aqui em cima os genótipos, eles aparecem, genótipos e fenótipos, em quantidades diferentes. Se isso aqui fosse com segregação independente, quer dizer, se isso aqui fosse pela lei de Mendel, seria 25% em cada um desses aí, certo? Então toda vez que a gente tiver desse jeito aí, alguns aparecendo mais e outros menos, a gente coloca que é linkage, certo? E a letra D, considerando a porcentagem de uma prole gerada e que os indivíduos localizam linearmente no cromossomo, determine qual é a distância entre o locus desses cromossomos. A distância entre eles é simples. Ela é medida em unidade de recombinação e é só você somar os que aparecem em menor quantidade, que aqui é 4 e aqui também é 4. 4 mais 4, a resposta aqui é de 8 UR, certo? Que quer dizer unidade de recombinação, beleza? O décimo quesito ele fala aí: crossing over ou permuta é um importante fenômeno que ocorre na prófase 1 meiótica responsável pela recombinação entre os diferentes pares de genes dos cromossomos homólogos. O desenho abaixo representa um par de cromossomo homólogo com 3 genes, A, B e C, cada um desses possuindo 2 alelos, alelo dominante e alelo recessivo. A partir deste desenho, assinala a alternativa correta. Vamos lá. Primeiro, quais são os genótipos ali? É um cromossomo desse jeito e o outro cromossomo está desse jeito, certo? Um tem esses 3 genes dominantes e o outro tem esses 3 genes recessivos. A letra A diz: se houver crossing over apenas na região 1, apenas em cima, quer dizer, se trocar pedaço apenas em cima, serão produzidos os gametas Azão, Bzão, Czinho, Azinho, Bzinho, Czinho, os dois são parentais, vão aparecer sempre, e vai ser Azão, Bzão, não pode ser, porque se troca só a letra A de cima, você pegaria esses dois últimos aí, seria Azão, Bzinho, Czinho, e o outro seria Azinho, Bzão, Czinho, então a letra A está errada, por isso. A letra B, se houver crossing over apenas na região 2, quer dizer, se você troca apenas ali embaixo, né? Na letra C, os gametas produzidos seriam esses aí. Os dois primeiros são parentais, eles vão sempre aparecer Azinho, Bzinho, Czinho e Azinho, Bzão, Czinho. Não. Se tivesse só na parte de baixo, né? Você seria Azão, Bzão, Czinho e do outro lado ficaria Azinho, Bzinho, Czão, ok? E a letra C, a resposta é certa, porque se você troca aí, se houver o crossing over na região 1 e 2, quer dizer, só o B que fica no lugar correto, eu tenho os dois parentais formados, e aí eu só troco o B, certo, dos dois, que vai ficar Azão, Bzinho, Czão, e Azinho, Bzão, Czinho. Por isso, essa é a resposta certa, ok? Vamos para o 11. O 11 é o seguinte: um dado indivíduo heterozigótico para os genes A e B, configuração cis, né? Essa é a configuração cis, eu vou até colocar aqui. É isso aqui, ó.
certo? Ele é desse jeito. Esses são os parentais. É submetido a um cruzamento teste. Se os dois genes forem não ligados, segregação independente, então o primeiro item não tem. Vou botar aqui. Segregação independente, vou botar aqui lei de Mendel, certo? Vou botar maiúsculo aqui, porque é nome próprio. Tá? Lei de Mendel. E o segundo, separados. Opa. Separados por 40 centimorgans, certo? Vamos lá. Que porcentagem da prole desse cruzamento seria Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, né? Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Esse aqui, opa, mudou, vamos lá. Esse aqui forma esse gameta, certo? Então ele é um dos dois parentais lá de cima. Então vamos lá. Se fosse na primeira lei de Mendel, a resposta aqui é clara. Por quê? Porque é 25% para cada um. 100 dividido por 4 gametas. Esse gameta Azinho, Bzinho ficaria com 25% para cada um. Nessa segunda afirmativa é o seguinte. Esses 40 centimorgans, né, isso aí é a taxa de permutação. Então 40% vão estar nos recombinantes. Sobra 60% que são dos parentais. Os parentais nós temos dois. Azão, Bzão e o próprio Azinho, Bzinho aqui debaixo da pergunta. Então você pega os 60, divide por 2, o que vai dar 30% sendo a resposta. Por isso aí, a resposta é a letra C, certo? 25% se fosse pela primeira lei de Mendel, que é segregação independente, genes sem ligação, né? E 30% se ele fosse separado por 40 centimorgans de permutação. O 12º, vamos lá. O 12º, cruzamento entre uma fêmea duplo heterozigótica, né? Vocês veem que repete muito esse genótipo aqui, né? Com um macho duplo recessivo, ó, sempre é muito parecido as questões de ligação gênica. Deu a seguinte proporção: 40% de uma, 40% da outra, 10% de uma e 10% da outra. Assinala a alternativa correta, certo? Eu não vou copiar o resto porque é bem simples aqui. Não há evidência que tenha ocorrido a permutação. Lógico que há evidência que ocorreu permutação, porque a gente tem porcentagens diferentes, duas genótipos com 40% e dois com 10%. Letra B. A segregação observada está de acordo com a segunda lei de Mendel. Claro que não, né? Não está de acordo com a lei de Mendel, porque se tivesse seria 25% para cada um. Letra C. Os resultados indicam que os genes estão em ligação a uma distância de 20 UR. Essa é a resposta certa. Por quê, professor? Porque se você pega os que aparecem em menor quantidade, que são os recombinantes, cada um deles tem 10%. 10 mais 10, 20. 20%, que dá 20 unidades de recombinação. Então, por isso aí a resposta é a letra C. Ok? 13º quesito. Vamos lá. A taxa ou frequência de permutação entre os pares de genes que estão ligados é constante e depende da distância que esses genes se encontram um dos outros. O geneticista Alfred imaginou que seria possível construir mapas gênicos que mostrariam a distribuição dos genes ao longo do cromossomo e as distâncias relativas entre eles. O quadro a seguir mostra um exemplo desse tipo. A gente tem um quadro aí, quem está em casa está aí com o seu livro aberto, né? Onde fala da taxa de permutação experimental e tem genes A, B e C e ali tem algumas distâncias, né? A gente tem duas letras que é X e Y e ele quer justamente saber como é essa distância, né? Como é que se descobre essa distância? Com base nas informações contidas no quadro é possível afirmar que os valores corretos para as taxas de permutação em X e Y são respectivamente, né? X ele está no lugar de B ali, não é isso? E aí a gente vê que a distância vai ser justamente de A e B, né? Porque se você pegar a linha, ele está no gene A e na coluna B. Então é a distância entre A e B. B está no número 30, A está no número 10. 30 menos 10, 20. Então a distância entre A e B é de 20 UR. Já no Y, ele está na linha do B e na coluna do C, quer dizer, a distância entre B e C. Né? Se você olhar lá na linha do cromossomo B e C, B tem 30, C tem 25. 30 menos 25, 5%. Então a resposta vai ser 20% e 5%, certo? Que é a letra E. Ó, o 14 também é muito simples.
certo? Ele fala, a frequência de recombinação entre blocos A e B é de 10%. Em que percentual serão esperados descendentes dos genótipos Azão, Bzão, barra Azinho, Bzinho. Ele quer saber a partir de progenitores, com o genótipo mostrando na figura, né? Se você olhar na figura, ele quer saber a proporção de Azão, Bzão e do Azinho, Bzinho. Se ele diz que a distância é de 10%, 10% são os recombinantes. A gente tem sobrando quanto para os parentais? 90%. Porque juntando os dois dá 100%. Né? Então a gente tem 90%. Ele quer saber qual é de cada um desses parentais. Se são dois parentais, 90 dividido por 2, 45. Por isso, a resposta é 45% e é a letra C. O 15 também é muito fácil, certo? Na realidade são quesitos que são fáceis, mas vamos lá. Só precisam de um raciocínio. A distância, admita que dois genes Azão e Bzão estão localizados no mesmo cromossomo. Um macho, o mesmo cruzamento. O macho duplo heterozigoto cruzado com um duplo recessivo, sabendo que entre esses dois genes há uma frequência de recombinação igual a 10%. Qual será a frequência de indivíduos com genótipos Azão, Bzinho, Azinho, Bzão? Pronto, vamos lá. Primeiro, ele fala que o macho é Azão, Bzão barra Azinho, Bzinho. Então ele é posição cis. No final, ele quer saber a frequência dos que são posição trans, certo? Que é Azão, Bzinho e Azinho, Bzinho. Então esse é um indivíduo posição trans. Se ele diz que a taxa é de 10%, os indivíduos que vão ser recombinantes são 2, né? Você pega esses 10, divide por 2 e a resposta aí vai ser 5%. Questão de raciocínio, certo? Bem fácil também, tranquila. E o 16, para finalizar, o indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho produz gametas em seguintes proporções: 25%, 25% de Azão, Bzão, 25% de Azão, Bzinho, 25% de Azinho, Bzão e 25% de Azinho, Bzinho. Quer dizer, os quatro têm 25%. O que é que isso já caracteriza? Que tem ligação gênica ou que é segregação independente de Mendel? Óbvio que é segregação independente de Mendel, porque são em quantidades iguais, nesse exemplo aí, não é isso? E depois ele diz que outro indivíduo com genótipo Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho produz os seguintes gametas: 50% de Dzão, Ezão e 50% de Dzão, de Dzinho, Ezinho. Né? Podemos concluir que os genes D e E estão ligados e entre eles não ocorre crossover. Sim, os D e E estão ligados. E sim, não ocorre crossover. Por que não ocorre crossover? Porque eles estão em quantidades iguais. Se houvesse crossover ali, eles teriam em quantidades diferentes. A gente já aprendeu isso. Lembre-se, certo? São conceitos básicos. Toda vez que você vê num quesito os gametas, né, ou os genótipos dos indivíduos, todos em mesma quantidade, a gente quer dizer que ali houve segregação independente. Quer dizer, ali segue os princípios, os primórdios das leis de Mendel. Quando você vê em quantidades diferentes, não. Aí é que houve ligação gênica, é que tem linkage, quer dizer, é o estudo foi descoberto pós os postulados de Mendel, ok? Então a resposta do 16 é a letra A. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa, se vocês tenham tirado as possíveis dúvidas. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, me pergunte, certo? Desculpem aí os improvisos, mas tem que ser assim, por enquanto, tem que ser nesse improviso. E qualquer coisa, falem comigo no WhatsApp, beleza? Tamo junto.